Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los presentes, a todos os presentes, familiares, familiares, hermanos y hermanas irmãos e irmãs de nuestro amigo y do hermano nosso Josué amigo, Javier irmão Benjamín Josué Soto Javier Carrera, Benjamin Soto Carreira, quien partió con que el Señor partiu com o Senhor y e, en estos momentos nestes momentos, están estão reunidos reunidos en esta ocasión nesta ocasião, junto con toda la junto familia com toda a família y hermanos, e irmãos, y él se encuentra ya e ele en se la sexta encontra lá na dimensión, sexta dimensão, mirando hacia olhando acá, para cá, disfrutando de las bendiciones desfrutando das que Deus bênçãos tiene que Deus tem para todos los creyentes para en todos os crentes nele. él. Y E a sus padres aos seus pais, Javier Soto Javier Soto y Ana Carrera, e Ana Carreira, a su esposa a sua esposa, Rachel, Rachel Amitza Soto y sus hijos, e seus filhos, Elicaí Enoch Soto y ele caiu em Asaya. Soto e Asaya, Joel y Soto, Joel Soto, de parte de la da parte da congregación congregação de la Gran Carpa da Grande Catedral, Carpa Catedral, y este servidor, e este servidor, Dr. José Benjamín Dr. Pérez, José Benjamin expressamos Pérez, las más sinceras expressamos as condolências mais sinceras condolências por la partida de pela nuestro hermano partida do Josué nosso irmão Josué Javier Benjamin Soto Soto Carreira. para todo Para creyente todo crente en el Señor no Senhor y en las promesas, e nas promessas, y e para los familiares, para os familiares, los cuales os quais han tenido, tiveram, como lo como es la familia Soto ou é a Carrera, família Soto Carreira, una pérdida así de un ser uma tan amado. perda assim de um ser tão amado, Hay esperanzas há esperanças nosotros. para nós. Vean allí en el Vejam tiempo ali cuando no Lázaro tempo quando Lázaro murió morreu y Jesús les estaba diciendo, e Jesus Lázaro estava no está dizendo: muerto, Lázaro não está él morto, duerme. ele dorme. Ya luego él, Já depois para que ele, ellos para comprendieran, que eles compreendessem, pues pois quando Jesús quando dijo así, Jesus pues ellos disse assim, pensaban, pois eles pues pensavam, entonces, pois então no está muerto, não está morto, está descansando. descansando. Pero él, al ver que Mas no ele, ao ver entendían que não entendiam lo que él les o hablaba, que ele falava, porque vean, para porque todo hijo de vejam, Dios, para todo filho de Deus, luego depois que se terminam os dias neste planeta Terra, neste corpo terreno corruptível e temporário, há uma esperança de uma ressurreição. E eles, quando Jesus vê que eles não tinham entendido o que Jesus tinha dito, pois aí diz já abertamente Jesus a eles: Lázaro está morto. Vou despertá-lo, foi o que tinha dito, ou seja, pensavam que era que estava dormindo. Mas vejam, já depois diz, Lázaro está morto. Agora vejam que tudo isso foi com e por um propósito divino, o qual Deus ia mostrar ali a glória de Deus, e tudo isso ia ser tipo e figura do que seria neste tempo final a ressurreição de todos os santos das eras, todos os crentes das eras, seus mensageiros e seus grupos e os do nosso tempo. E Marta, pois, tinha estado nessa atividade que ele tinha tido antes, porque vejam que ela sabia o que ele tinha dito dos últimos dias,
E ela, pois, citou as mesmas palavras que ele tinha dito no capítulo 11 do Evangelho segundo São João, versículo 24, disse Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Vejam, essas mesmas palavras, ou seja, ela conhecia que isso ia acontecer no último dia e citou a Jesus o mesmo que ele tinha pregado, o qual no Evangelho segundo São João ele falou, capítulo 6, versículo 39, onde nos diz, e essa é a vontade do Pai que me enviou, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Marta sabia dessa promessa, portanto, ali estava citando as mesmas palavras que Jesus tinha dito. E no Monte da Transfiguração, nos mostra ali o que seria a ordem da sua vinda, o qual, quando ele disse que a morte de Lázaro era para que a glória de Deus fosse manifestada, vejam no capítulo 11 do Evangelho segundo São João, versículo 4, ouvindo Jesus disse, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no Monte da Transfiguração, vemos a ordem da sua vinda em glória, o qual, para a ressurreição, neste tempo final, de todos os que partiram, será para que a glória de Deus, a glória do Filho de Deus, seja com sua vinda glorificada. Na mensagem Já Saiu o Sol, que o nosso irmão William pregou em 8 de agosto de 2013 em Cali, Colômbia, ele nos lê ali uma porção da mensagem O Som Incerto. Veja o que diz. Diz o irmão William, o reverendo William Branham nos mostra que Moisés, ou seja, que Pedro, Tiago e João representam 144 mil. No folhetim, o folheto compêndio de diferentes temas. O Som Incerto, no tema O Som Incerto, página 144 e 145, diz o reverendo William Branham, notem a ordem da ressurreição. Isso foi o que me impactou nesse momento. Notem, o que apareceu primeiro, aqui no outro capítulo, do capítulo 16 de São Mateus, ele disse que alguns em pé ali, eles veriam a antecipação do reino de Deus. Eles conheceriam a ordem da ressurreição e a vinda de Deus. Vejam ali no capítulo 16, agora aqui ele sobe e o que ocorre? Seu semblante foi mudado, ou seja, sua aparência, seu rosto. Em outras palavras, ele foi revelado de outra forma. Foi revelado de outra forma, diz o irmão William. Me entendem? Ele estava se revelando de outra forma. Em que, pois, estava? Em uma condição glorificada e transfigurada. Sua vinda, ou seja, estava com o seu rosto, porque seu rosto se tornou outro. Isso está no Evangelho segundo São Lucas.
sua vinda, a maneira em que ele vem, um Cristo glorificado, transformado, suas vestimentas brilham como o sol. Que coisa! Ele estava em pé na nuvem e ele vem nas nuvens de glória, coberto por uma nuvem. Não uma simples nuvem, como de chuva, mas a nuvem em que ele vem é uma nuvem de glória. E com ele todos os anjos, aleluia. Assim é como ele vem em uma nuvem de glória. No livro de Citações, nos fala na página 166, página 166, parágrafo 1478 diz: o mesmo Criador, quando ele levantou Lázaro do túmulo da morte, o mesmo Criador, quando ele levantou Lázaro da morte, disse: não vos maravilheis disto, porque virá hora quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. Agora vejam que assim como vemos aqui estes dois cenários que foi quando foi ressuscitar Lázaro, e vemos também ali a ordem da sua vinda no Monte da Transfiguração. E aqui está nos mostrando dois eventos muito importantes, do qual estaria sendo cumprido neste tempo final, no meio da igreja, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde ali se estaria realizando a fé para ser transformados e raptados, dando Deus por meio desse instrumento ao povo, sob esse ensinamento sobre carpa, e tudo que estaria se movendo ali, como é a ressurreição. Porque a ressurreição tem a ver e está ligada diretamente com o cumprimento da visão da carpa. Agora, a visão da carpa, quando se fala da visão da carpa, já temos que vê-la como a realidade da visão da carpa. Ou seja, o tomamos e falamos da visão da carpa não como algo que vai acontecer, mas como algo para identificar o que está acontecendo. Ou seja, o cumprimento do que foi mostrado ao reverendo William Branham, o qual foi em um momento específico, onde já tudo estava ali estabelecido por esse ministério, o qual é o ministério final de Deus, do qual ele viu essa coluna de fogo falando com alguém mais, que estava ali mais acima dele, e esse instrumento, já o Espírito Santo através dele, tinha estabelecido tudo para realizar essa obra que estava sendo vista ali acontecer quando foi levado em visão ao reverendo William Branham pelo anjo, e ele estava vendo ali uma das tantas atividades que já tinha se tido ali. Não que começou nesse mesmo dia quando ele estava olhando, mas que esse já era o pico mais alto, vamos dizer, desse avivamento que tinha começado no meio da igreja em uma grande carpa catedral. E como tudo ia estar sendo realizado de uma forma progressiva, como é o nascimento de um bebê. Assim também, ele nos falou em muitas ocasiões que esse próximo ministério, essa outra fase, diz que estava em sua infância, falando espiritualmente dessa obra, dessa terceira etapa que está no meio da igreja. Portanto, já aí, quando foi levado o reverendo William Branham, já estava nessa parte de adulto, falando do ministério,
E já se estava vendo ali tudo o que estava estabelecido já pelo Espírito Santo no meio da sua igreja, através desse instrumento. E quando ele diz aqui, porque virá a hora quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, diz o irmão Branham, e sairão o mesmo Deus que disse, haja luz. E ali, quem disse, haja luz, quem era? Era o Verbo, era a palavra. Portanto, a palavra está encarnada no meio da sua igreja para que possa ser realizada a ressurreição. Mas tudo tem seu tempo. Vejam, vamos nos deter um momentinho ali. E passamos à página 164 do livro de citações, parágrafo 1465, diz: o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi antes dos dias de Sodoma, um grupo chamado fora, que estavam crendo na promessa de Deus. E ele escreve, o Filho do Homem será revelado em um corpo. Porque toda a obra que Deus está cumprindo neste tempo final e estará cumprindo mais adiante, vai ser e tem que ser por meio de um véu de carne, de um Filho do Homem. Porque o Filho do Homem teve a manifestação no precursor, no reverendo William Branham, onde ele nos disse que o Filho do Homem estava sendo revelado em misericórdia. Vejam na página 22, parágrafo 183, diz, o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória. E está se revelando a si mesmo pelos quantos anos passados, em sua presença, em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele o fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar e escreve na terceira dispensação, ou seja, essa é a dispensação do reino, das últimas três, pois a sétima, mas as últimas três é a dispensação do reino. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e nas nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça melhor. E escreve Elias e Moisés. E escreve em seu dia de graça, pois a segunda dispensação. Ou seja, que é na segunda dispensação, a sexta dispensação, onde ele se revelou como Filho do Homem, em misericórdia. Mas ele diz que haverá outra manifestação de Filho do Homem. Mas isso já é em uma nova dispensação, que é a dispensação do reino, onde ele já não está como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá. E ele escreve ali Apocalipse 19, do 11 ao 21. Esse é o cavaleiro do cavalo branco, que é a palavra pura, o verbo, a palavra. E para que a ressurreição seja realizada, tem que estar o verbo encarnado, como esteve ali no tempo de Lázaro. Nesse dia, vejo, esteve ali a palavra encarnada. E essa palavra encarnada, o verbo que é a vida, ao falar a palavra sobre Lázaro, quando disse, Lázaro, vem para fora, vejam, não importa
que já estava o corpo começando a se decompor, todas partículas e toda partícula de decomposição começou a sair do corpo de Lázaro e começou a se renovar novamente para trás, de volta. Por quê? Porque estava a vida ali, estava o verbo, a palavra. E isso é o que ele nos escreveu na citação de São João, capítulo 5, versículo 25 em diante, onde nos diz: em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele escreve ali em cima, do Espírito Santo em carne. E os que ouvirem viverão. Vejam, o mesmo que ocorreu nesse tempo com a ressurreição de Lázaro, qual foi tipo e figura do que seria com a ressurreição neste tempo final de todos os santos das eras e os do nosso tempo. Assim mesmo tem que acontecer por meio dessa voz, a qual em seu tempo falará. Vejam, quando deram a notícia a Jesus de que Lázaro tinha morrido, qualquer um diria: olha, mas por que Jesus não foi direto para lá? Mas que o melhor, quando diz no versículo 11, capítulo 11 do Evangelho segundo São João, versículo 6, porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha, mas ele poderia ter ido e não teria passado mais da doença do que tinha a morte, Lázaro. Por que esperar? Vejam, porque era para que a glória de Deus fosse manifestada ali. E tudo tem seu tempo. E assim é na ressurreição, sob esse ministério, sob carpa, onde ele nos disse que há uma ordem, no qual vejam na página 12, do parágrafo 96, onde diz: muitas vezes está escrito entre linhas, quando obtivermos nossa carpa grande e a levantarmos em alguma parte, então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição e as coisas, como se movem ali. E ele escreve: na carpa é igual à ressurreição, ou seja, que há uma ordem. E como está se movendo tudo isso, o qual vai desembocar nesse grande dia de alegria, onde ele, no livro dos selos, na página 373, nos falou dessa parte, desse grande dia de alegria, o qual, depois que se está vendo terremotos, maremotos e todas essas coisas, veja o que ocorreu no dia de ontem, lá no Japão. Um terremoto começando o ano, um terremoto de 7 ponto algo de graus de intensidade, como eles medem nessa escala, o qual ocasionou danos. Também no Marrocos, creio que também houve outro em outros lugares, vulcões. Vejam, todas essas coisas são já sinais, dores de parto, onde de um momento a outro ocorrerá esse grande terremoto terrível, grande, de Los Angeles, Califórnia, o qual será afundado tudo isso debaixo do mar. E esse seguramente nos foi falado e dito que seguramente é o terremoto da ressurreição. Agora, notem vocês que assim como foi o terremoto da ressurreição de Jesus e dos santos, porque houve um terremoto ali, ele tinha dito às mulheres ali, nessa ocasião, onde antes
dele entregar seu espírito, antes dele dizer, Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito, ele disse ali, vejam no capítulo 23, versículo 26 diz, quando iam levando, constrangeram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Seguia o grande multidão e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Assim nos dizia o irmão William nessa ocasião, que não fôssemos chorar. E vejam como também isso foi representado ali do que seria com Apocalipse 11. Vejam, ele se foi de uma maneira tranquila e já tinha nos dito isso. Ou seja, tinha nos advertido que ia acontecer. Porque quando o anjo se foi da presença de Maria, vejam, se foi também de uma forma em que ninguém soube essas boas novas que ele trouxe a Maria, e o mundo continuou igual, continuou normal. Agora, para o cumprimento dessas boas novas que trouxe o arcanjo Gabriel a Maria, o qual era o nascimento desse filho, quando terminou seu ministério e foi crucificado ali, houve um grande estremecimento, o qual impactou não somente esse dia, mas toda a dispensação da graça com a obra que realizou na cruz do Calvário. Foi impactada a humanidade com sua morte. E ele tinha dito já isso. E ele disse ali, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Ali, assim, Apocalipse 11 diz ao povo, não venham chorar por mim. Porque com essa obra aqui, se estaria realizando, a qual já há uma profecia e foi falado, o qual tem que se cumprir, porque toda a palavra que Deus falou pelos seus profetas, nenhum outro profeta pode mudar isso que esse profeta já falou, mas que o melhor fala mais e traz mais luz do que esse profeta anterior trouxe, e quando já é o cumprimento do que esses profetas falaram, pois já a presença desse profeta e o cumprimento do que foi falado por eles, então já se torna uma realidade. Vem esse próximo profeta cumprir o que esse profeta anterior falou. Portanto, com o cumprimento de Apocalipse 11, vejam, será estremecido não somente os céus, mas a terra também. E ele aí diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, pois se no madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Vejam, se na primeira vinda fizeram isso com Jesus, o que não farão no cumprimento da sua segunda vinda? Agora vejam que já ali, quando diz Apocalipse 11,
que o mundo, diz os que o viram temeram, porque há uma parte onde nos fala que eles dirão às penhas e aos montes, caiam sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Vamos ver, isso está na página. Vamos ver aqui. Onde diz que haviam estado em cultos onde como diz este. Que estiveram em cultos como este. E vejam, eles sabiam o que estavam encarando. Página 369. Página 369. Abaixo e 370. Embaixo e 370. Porque vejam. Na 369. Aí é onde ele nos tinha mostrado com esse escrito que nessa manifestação do verbo da palavra encarnada, que são os ministérios de Moisés e Elias, era onde a misericórdia de Deus estava nesse tempo, diz. Ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada, vem? Por quê? Assim foi na primeira vinda do Senhor, a palavra encarnada, o verbo em um homem. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como esse e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Onde estava a misericórdia de Deus? Neste tempo, diz o irmão Branham. E o irmão William escreve ali Moisés e Elias. Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Então, ali se encontrava. Diz que quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense, então ali se encontravam. Não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós. Agora vejam, é o mesmo que lemos ali, na Bíblia, onde ele diz, do Evangelho segundo São Lucas, diz, porque começaram a dizer aos montes, caiam sobre nós. Vejam como se repete as Escrituras novamente, porque quando Apocalipse 11 é cumprido, já ao final desse ministério, Apocalipse 11, versículo 3, vamos ler uma partezinha ali, onde nos diz que quando houve acabado seu testemunho, tendo acabado o seu testemunho, diz versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E o seu corpo jazerá na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vejam, em sentido espiritual. Ou seja, que é no meio dos gentios, o qual representa esse lugar lá, em Israel,
Agora continua dizendo, homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Vejam, 3 dias e meio, ou seja, que já seria o 4º dia. Passados 3 dias, vejam, e diz, esse meio-dia, ou seja, que será algo que para eles, talvez, poderão começar a zombar cada vez mais depois dos 3 dias, porque poderão dizer, olha, diz que ia se levantar, como aconteceu com Jesus, e não ressuscitou nada, porque o dito ali ainda diz que correu de que os discípulos tinham levado o corpo de Jesus. E ele sim ressuscitou ao 3º dia. Mas vejam que aqui há algo ali muito importante, porque começará então a enviar presentes e tudo isso, e eles vão estar se regozijando, porque vamos dizer que para eles não se cumpriu isso que tinha dito. E já passou 3 dias. Esse não vai ressuscitar nada. Aí é quando, mas talvez vão zombar. Desde antes já estão fazendo, quanto mais quando isso já estiver em cumprimento. E já diz que e os moradores os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Agora aí há algo muito, talvez humanamente, do qual falamos. E o povo tem que estar consciente disso, de que vai acontecer. E devem ser maduros e o mesmo que Jesus disse ali, não choreis por mim. Porque vejam, será algo terrível nesses dias, porque quando diz que se regozijarão sobre eles, quantas coisas poderão fazer a esse corpo? Ou seja que nos preparamos, porque é melhor dizer as coisas, talvez um pouco cruas ou assim abertamente, para que nos preparemos. Porque a bênção é tão grande e tão grande a que vamos receber, que receber esse corpo eterno e glorificado, mas a luta e a batalha vai ser dura, difícil, vai ser forte. Portanto, temos que ser pessoas maduras e entendidos, sábios, porque muitas vezes Jesus disse, o Filho do Homem será entregue, será julgado, será preso, será crucificado, condenado. Vejam, ele estava dizendo para que quando isso ocorresse, não se espalhem, não corra cada um para o seu lado, mas que o melhor estejam mais agarrados à palavra, porque aí seria o momento mais glorioso do qual ele nos disse. Nessa página que deixamos sem ler, da página 373. Onde ele diz, reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento, e qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperança para o mundo. Ali será seu final. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teus braços agora mesmo. Junte os cordeirinhos em teu seio e alimente-os com a palavra, para que sejam fortalecidos para servir. Os entregamos todos a ti. Ou seja que esse momento de alegria, de regozijo,
quando ocorrer a ressurreição, o qual será num momento muito terrível, muito difícil. Porque ele diz, eles dizem ali, e os moradores da terra se regozijarão sobre eles, ou seja, sobre esse instrumento, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui agora. É aí. E, ou seja, pode... É aí marcar essa quantidade de tempo onde se estará realizando uma obra. Vejam, e o dia de vingança do nosso Deus já passou 2000 anos, vejam. Isso é um período de tempo aí que está sendo marcado com essa ressurreição. E sabemos que há um período de tempo de 30 a 40 dias. Agora, continua dizendo, subi para que subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Ou seja, isso é a Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, o segundo ai é a Segunda Guerra Mundial, e diz, o terceiro ai, cedo virá, isso é, a Terceira Guerra Mundial, que será atômica. Isso já é na grande tribulação. Porque não tocará, essa bomba atômica não tocará os escolhidos de Deus. Agora, vejam onde nos detivemos aqui no livro de citações, no parágrafo, página 166, parágrafo 1478, diz, vamos ler desde o começo, o mesmo Criador, quando ele levantou Lázaro da morte, disse, não vos maravilheis disso, porque virá a hora, quando todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão. O mesmo Deus que disse, haja luz, disse, a voz do Filho do Homem despertaria os que estão na sepultura. Vejam, a voz de quem? A voz do Filho do Homem. A voz do Verbo, a palavra encarnada, tem que acontecer em seu tempo. Vem, que tem um tempo, tem uma ordem. Vejam como se move o que lemos ali, a ressurreição. Agora, notamos aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 30, que ele disse, nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra. E as mesmas condições existiriam. Agora, as mesmas condições, vê como está o mundo, como está tudo, estão todos os elementos, todos os personagens, tudo está no cenário. Agora depende em qual camarim você está para passar e fazer a função que te corresponde. Estamos fazendo a função à parte de Deus e seu programa. Não estamos aguardando para que essa manifestação dos filhos de Deus, a qual será o grupo, o povo, que saberá colocar a palavra bem. Estamos nos preparando no camarim para fazer nosso ato nesse grande cenário. E não estar no camarim do maligno, quadrando, maquinando e tendo falso testemunho e casos fabricados e todas essas coisas nesse outro camarim do diabo para fazer o ato que corresponde a eles. Nós estamos aqui para o ato que fechará com a grande vitória no amor divino. Agora está um revelando
dando essa fé de rapto, porque um é que ministra no lugar santíssimo. Portanto, está sendo visto nesse grande cenário o anjo do pacto, a coluna de fogo, falando ao seu povo, preparando-os para, quando saírem, fazer a parte que corresponde, possam colocar a palavra bem e dar uma apresentação perfeita à humanidade de que filhos e filhas de Deus receberam esse corpo eterno e glorificado. E juntos ali, vejam, quase sempre, ou a maioria das vezes, quando é feita uma peça de teatro, sempre ao final aparecem até os que morreram nesses cenários da parte boa e já não aparecem mais durante todo o ato. E vão, se for uma peça teatral de que alguns morrem durante as cenas, e ao final você vê que aparece até os mortos. Não se festeja ao final dessa obra de teatro com os que ficam ao final. Não, aparece aquele, olha, aquele tinha morto faz uns 15 minutos, faz meia hora atrás este outro, faz uma hora atrás. Depende que tempo dure a peça de teatro. Quando vem aí uma celebração, uma alegria ao final, com todos. Vem? E assim será neste tempo final. Agora vejam, o Filho do Homem foi revelado ao grupo de Abraão como um homem, um profeta em uma forma de carne humana, um homem normal com pó na sua roupa. Abraão o chamou Elohim. Agora, vamos terminar aqui onde começamos. Alguns minutos atrás dessa mensagem já saiu o sol. O irmão William está lendo ali dessa mensagem, o som incerto, ou esse extrato dessa mensagem, onde continua dizendo: agora notem, quando o viram em pé, e ainda antes disso apareceram Moisés e Elias. Vejam isso. O que significava Moisés? Moisés representava os que tinham morrido e estavam dormindo no túmulo, pois que Moisés morreu e foi enterrado. Ninguém sabe onde foi enterrado, mas ele representava os que dormem. Quando ele vier, e Elias representava os que foram trasladados, os que não tiveram que morrer. Vem, ali o tem. E Pedro, Tiago e João representam o remanente de Israel, em pé ali dizendo: este é nosso Deus em quem cremos. Aí estão 144 mil. Vejam aqui como Pedro, Tiago e João representam os 144 mil, os quais neste tempo final dirão: mas se este é quem estivemos esperando, o que faz lá? Ele na página 22 do livro de citações, parágrafo 176, nos diz: e aí são essas duas testemunhas, e quando eles atormentaram o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele. Mas ele não vem por eles, vem pela sua noiva. Agora vejam o que representa ali Pedro, Tiago e João. Eles estiveram vendo ao Filho do Homem glorificado. Eles estiveram vendo a ordem da vinda do Filho do Homem com seus anjos deste tempo final e neste tempo final. E continua dizendo: vejam, ali o tem. Pedro, Tiago e João, três como testemunho. Quando ele regressa, o que é o primeiro? A ressurreição. Moisés e Elias lhe apareceram. Vem a ressurreição dos mortos, e também os que não têm que morrer foram mudados e estavam em pé ali, em sua presença. Que coisa! Ali estava ele glorificado. Agora recordem que a ressurreição ocorreu ali depois da ressurreição de Jesus. E a ressurreição das eras e os do nosso tempo será depois da ressurreição das duas oliveiras.
Aí podemos ver que há algo grande, diz o irmão William. Aí podemos ver que há algo grande, diz o irmão William. Aí podemos ver que há algo grande preparado para este tempo final. Este é o tempo. Ele aparecerá com seu rosto como o sol, porque a vinda do Senhor, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas a vós os que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça. E vamos terminar essa citação, porque traz com sua vinda, traz saúde, traz cura. E o que é que traz saúde e cura? Suas asas. E quais são suas asas? Os ministérios de Moisés e de Elias. Versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Agora, podemos ver as bênçãos que Deus tem para todos nós neste tempo final, do qual estamos confiados e nossa esperança está colocada nas promessas de Deus, colocadas no que nos falou o apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperanças. Não podemos ser ignorantes às promessas de Deus. Ele prometeu que haverá uma ressurreição, e nós cremos que haverá uma ressurreição, que ocorrerá isto depois que passar. Vejam, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aqui diz que o que é que ocorrerá antes da ressurreição. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, aí está nos falando que vai ressuscitar primeiro e depois ressuscitarão os que partiram. Agora, tudo isso é outro ângulo do qual falaremos já com mais detalhes mais adiante, porque vejam vocês que ele diz ali: depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aos pais do nosso irmão Josué Javier Benjamin Soto Carreira, Javier e Ana, e também a esposa do nosso irmão Josué, Rachel Amitza Soto, e seus filhos, os filhos de Josué e de Rachel, seus filhos Enoque, Elicaí Enoque Soto e Asaía, Joel e Soto, os quais são ainda pequenos. Peço a Deus que os ajude e que tenham a presença de Deus em suas almas, em seus corações, e sintam sempre a Josué, seu papai, no meio deles. Que Deus cuide deles, os guarde e continue crescendo em estatura e em sabedoria. E a sua esposa também, que Deus a ajude, a fortaleça, e também aos seus pais, os pais de Josué, nosso irmão Javier e Ana, que Deus lhes dê fortaleza, e conscientes de que em breve o voltaremos a ver, a Josué, Benjamin Soto Carreira, e a todos os demais familiares
e todos os irmãos da congregação onde ele assistia e de todos os países que também chegaram a conhecê-lo. Que Deus os abençoe e os guarde e conscientes de que a voz da ressurreição falará a vida a todos os que partiram, o qual ele diz ali, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. O Espírito Santo em carne. Ou seja que a voz da ressurreição estará sendo falada por esse instrumento e ocorrerá a ressurreição, o qual também será para a transformação. Essa voz é a que produzirá todas essas promessas, as quais estão contidas nas Sagradas Escrituras e nas mensagens do Reverendo William Branham e nas mensagens do nosso amado irmão William Souto Santiago. A voz da ressurreição. Que Deus os abençoe e guarde a todos.